Fala pessoal, tudo bem? João Pedro Traves na área aqui para vocês, para fazer mais um vídeo. Hoje para analisar um tema que vem sendo muito discutido nessas últimas semanas, se o Felipe Coutinho merece ou não voltar para a seleção brasileira, né? O Coutinho que não é convocado desde o final do ciclo de 2022, ele não vai para a Copa porque ele tem uma lesão, mas agora no final do ciclo para a Copa do Mundo de 2026, ele está sendo cotado para voltar à seleção brasileira. O que eu particularmente acho muito legal, mas a gente já entra nisso, antes de tudo eu peço para vocês se inscreverem, deixarem o like, compartilharem, comentarem, por favor, cara, ajuda demais, principalmente deixar o like, mas principalmente se inscrever no canal, cara, se inscrever no canal é fundamental para ajudar o canal, pra gente seguir fazendo isso, então por favor, cara, me ajuda muito mesmo, então ó, vamos que vamos. Bom, antes de tudo eu queria fazer uma análise pessoal sobre o Felipe Coutinho, cara. Eu sempre torcerei pro Coutinho e eu sempre eu sempre acharei legal discutir se o Coutinho pode voltar pra seleção ou não. Por quê? Porque o Coutinho foi um dos jogadores que me fez me apaixonar pela seleção brasileira. Eu nasci em 2004, né? E a melhor seleção que eu vi jogar é aquela seleção de 2016, aquela seleção pós-Olimpíadas até a Copa de 2018. Eu não vi nenhuma seleção brasileira jogar mais futebol do que aquela. E um grande responsável por isso, claro, sem ser o Neymar, sem ser o Gabriel Jesus, é o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho, cara, ele jogou muita bola sempre, ele sempre se mostrou um jogador muito diferente, desde a época do Vasco lá atrás, principalmente quando ele passa pelo Liverpool jogando muita bola, e claro, as passagens dele pelo Barcelona e pelo Bayern de Munique são decepcionantes, mas ele também não jogou terrivelmente mal, ele ainda é um bom jogador, só não no nível que ele jogou no Liverpool. Então, pra mim, foi muito triste ver essa queda do Coutinho de qualidade desde que ele sai do Liverpool, porque eu sou muito fã dele. Então, por isso, até estou gostando muito de fazer esse vídeo e discutir esse tema, se ele merece ou não voltar pra seleção. Bom, eu acho que, primeiro, a gente tem que analisar se a seleção precisa de um jogador com as características do Coutinho. A característica do Coutinho hoje é ser um camisa 10. Um verdadeiro camisa 10, um camisa 10 de ofício, que é algo que, pra mim, a seleção brasileira não tem. Mas não precisa também do time titular. O time do Carlo Ancelotti, como a gente pode analisar nos últimos jogos, tem uma característica que eu gosto muito. Se você viu meus vídeos, você sabe disso. Que essa característica é o quê? O ataque muito móvel. Então você tem um ataque onde o camisa 9, que no caso pode ser o João Pedro, como foi no jogo contra o Chile, ou o Matheus Cunha, que foi escalado como camisa 9 ali contra o Paraguai, jogando sendo explorado as suas melhores características, voltando para fazer a função do camisa 10. Então você tem um Rafinha que tá jogando como ponta esquerda ou ponta direita na seleção, que pode voltar e jogar como um camisa 10 também, jogar muito infiltrado por dentro, a mesma coisa que ele fez com o Estevão no jogo contra o Chile no Maracanã. Então você tem esse ataque muito móvel, onde não tem realmente uma posição fixa para cada jogador, e os melhores jogadores da seleção brasileira, que são os pontas e os centroavantes que estão na Europa, podem sim ser aproveitados na sua melhor forma tática. E isso, para mim, já tira a necessidade da gente ter um camisa 10 de ofício mesmo, um camisa 10 titular na seleção brasileira. Eu não acho que seja necessário por conta dessa mobilidade do ataque, coisa que não acontecia com o Dorival, por exemplo. O Dorival realmente tentava escalar um time com um camisa 10, só que ele não conseguia encontrar esse cara, porque eu acho que o Brasil não tem esse cara. Eu acho que hoje o Brasil não tem um camisa 10 pronto, assim, para ser confiável e jogar a Copa do Mundo como titular, nem mesmo o Felipe Coutinho. E eu vou defender aqui o Coutinho ser chamado para a seleção, mas eu acho que o Coutinho, se ele for chamado, ele tem que ser chamado pro banco de reservas, porque eu gosto muito desse ataque móvel e eu acho que a seleção brasileira tem que focar em entrosar mais e mais isso, com os pontas jogando como 10, com os camisas 9 recuando, com uma mobilidade mesmo do ataque. Agora, que seria muito importante para a seleção brasileira, na minha opinião, ter um cara das características de um camisa 10 clássico, que pode entrar num jogo de Copa do Mundo, dar um chute de longe, fazer um gol, conseguir fazer uma jogada individual, conseguir ajudar na bola parada, coisa que a seleção não tem faz muito tempo, um bom cobrador de faltas, um cara que pode botar, como eu disse, botar um cara na cara do gol, pode fazer uma jogada individual. Eu acho que seria muito bom para a seleção brasileira ter um cara desse no banco de reservas, porque a gente sabe que o Coutinho, por exemplo, não tem a intensidade de ser um camisa 10 e jogar 90 minutos com a seleção brasileira. Não vai conseguir, ele não consegue nem direito com o Vasco, mas entrando 20, 30, 15 minutos ali pra tentar resolver uma partida, eu acho que seria muito de bom agrado ter o Coutinho, por isso que eu testaria ele. Eu gostaria muito de ver o Coutinho ao lado de jogadores de qualidade maior do que a do Vasco, né, que são a seleção brasileira, porque eu gostaria de ver o nível dele, porque o nível dele nesse futebol com mais intensidade, porque a gente sabe que o futebol brasileiro, apesar de ter melhorado muito, não tem tamanha intensidade quanto o futebol de seleções e o futebol europeu, mas, por exemplo, o Rames Rodrigues, que joga agora no Leão do México, também não tem essa intensidade, então, e ele consegue aproveitar, a seleção colombiana consegue aproveitar suas características, então eu gostaria muito de ver o Coutinho. Cara, você pode reparar que eu sempre falei desse camisa 10, o camisa 10 que pode sair do banco, o camisa 10 que a gente não tem pra ser titular. Cara, esse cara, obviamente, pessoal, na minha opinião, era pra ser o Neymar, mas
Mas, galera, a gente tem que ser realista aqui e falar a verdade que não dá pra contar com o Neymar, cara. E o Neymar, é um fato que ele tá fora da próxima data FIFA de outubro, ele tá provavelmente fora da data FIFA de novembro também. Provavelmente, quase certeza, né? Dá pra gente afirmar isso. Ou seja, o Neymar, se ele quiser voltar pra seleção brasileira, ele teria que voltar na data FIFA do ano que vem, que é lá pra março, se eu não me engano, março, abril, a última data FIFA antes da Copa do Mundo, e tentar jogar muita bola, independente do time que ele vai estar. Não suponhamos que seja no Santos, vai ter que fazer um grande Paulista e poucos jogos de Campeonato Brasileiro e provar que ele merece estar na seleção brasileira. Então, eu acho que a gente não pode contar com o Neymar pra Copa do Mundo. Claro que eu acho que se ele estiver bem, se estiver saudável, é aquela coisa, gente. Ele é muito bom, então ele tem que estar na Copa se ele estiver saudável. A questão é que eu não sei se ele vai estar, eu não sei se dá pra considerar o Neymar como um lock, assim, como uma garantia de jogador que vai disputar a Copa do Mundo. Então, eu acho que a gente precisa de um jogador que tenha características minimamente parecidas ali, como um camisa 10, como um jogador diferenciado de uma qualidade técnica imprescindível, no banco de reservas. Que pra mim, esse cara, o mais próximo do Neymar, é o Felipe Coutinho. Em questão de talento, eu tô falando, tá? Não tô falando de intensidade física, não tô falando de bola jogada nos últimos anos, tô falando que em questão de talento, se a gente não vai ter o Neymar na Copa do Mundo, por que não ter o Coutinho? Por que não ter o Coutinho no banco? Por que não ter o Coutinho entrando ali faltando 20 minutos num jogo que tá 1-0 ou 0-0, tentar, como eu disse, dar um toque de craque mesmo, uma magia que o Coutinho é capaz de fazer. O Coutinho, nessa temporada, ele tem 39 jogos, se eu não me engano, tem 10 gols e 4 assistências, os números não são tão grandes assim, mas se você observa o Vasco, principalmente depois que o Diniz chegou, o Coutinho é claramente o jogador mais importante do time, o jogador que faz o time girar. E eu acho que o melhor jogo dele nessa temporada é aquele jogo contra o Santos do Neymar, por exemplo, que ele joga muito mais que o Neymar. E o Coutinho vem jogando mais que o Neymar essa temporada, pra mim isso é indiscutível. E você ainda vê que o Coutinho tem sim a sua genialidade dentro de si, tem seus lances de magia dentro de si. E eu acho que para uma Copa do Mundo, isso pode ser importante, cara. Mais uma vez, não como titular. Mais uma vez, nem acho que para uma Copa do Mundo, não acho que nem que ele precisa necessariamente chegar para essa Copa do Mundo. Mas eu acho que o Carlo Ancelotti podia testar ele sim. Porque eu acho que a seleção brasileira se beneficiaria muito de um camisa 10 no banco de reservas. Cara, óbvio que o Coutinho tem concorrências, tá? Poderia ser o Matheus Pereira do Cruzeiro, que tem um jogador de exímias qualidades, vem fazendo um Brasileirão até melhor que o do Coutinho. Hoje não muito mais, mas eu acho que durante o ciclo da Copa do Mundo de 22 pra cá, o Alan Patrick poderia ter tido sua oportunidade, não teve. Agora já também não vai ter mais, eu acho. Mas um jogador com essas características, um camisa 10, eu acho que seria muito importante para a seleção brasileira ter no banco de reservas. E eu, como um fã do Coutinho, gostaria muito que ele tivesse sua oportunidade. E se conseguir mostrar um bom futebol na seleção, nos treinos e tal, por que não o Coutinho na Copa? Mais uma vez, galera, não como titular, não como nada, mas se a gente provavelmente não vai ter o Neymar, eu acho importante ter um jogador de uma qualidade técnica imprescindível, como eu falei, que pode sim mudar um jogo saindo do banco de reservas. Se conseguir manter esse nível físico, né? Se conseguir chegar na seleção brasileira e mostrar uma intensidade maior. Mas bom, eu acho que seria acho que seria bom para a seleção. Até porque, como eu disse, a gente não tem esse camisa 10 de ofício. O Paquetá não é isso, o Andrés não é isso, os nossos pontas também não são isso. Então acho que seria bom ter um jogador desse no banco de reservas que mudaria até o estilo do jogo do Brasil jogar. E acho que isso é importante para uma Copa do Mundo, se adaptar sempre. Acho que o Carlo Ancelotti acha isso também. Bom, esse é o vídeo de hoje, galera. Eu tô analisando aqui se o Coutinho merece ou não voltar para a seleção. Então, por favor, deixem um like, se inscrevam aí. É nóis, viu? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.